que eu abra a palavra, quero parabenizar cada mamãe, como já foi parabenizado essa noite, para que Deus dê cada dia mais sabedoria, força, entendimento, né? Perseverança cada vez mais para fazer nosso papel. Porque como foi a peça da criança, tudo só sobra para as mães. É mãe para isso, é mãe para aquilo, é mãe para isso, é mãe para aquilo, a gente nunca satisfaz. Mas louvado seja Deus, que Deus ainda nos dá força para que a gente continue fazendo a nossa parte. Amém? E para aquelas que não têm mãe, que Deus já recolheu, que se sinta abraçada pelo Espírito Santo do Senhor. Como fala em Eclesiastes 3, há um tempo para todas as coisas, tem um tempo de nascer e também tem um tempo de morrer. Essa é a única verdade e a certeza que temos. Amém? E assim Deus já tem falado, irmãos, nos louvores, nas oportunidades. E eu estou grata a Deus, muito grata a Deus por mais esse dia de estar na casa do Senhor comemorando junto com os meus irmãos. A palavra eu vou prometer que não vou tirar muito tempo, louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos ainda um bolo, que está glória, que está lindo. Quero parabenizar as irmãs, porque eu creio que grande foi a correria esse final de semana para, né? Louvado seja o nome das crianças também, foram lindas diante de vocês, que Deus continue abençoando a cada uma, viu? Que vocês fazem aqui para manejar a mãe, mas eu creio que Deus lá do alto céu está contemplando a cada uma dessas crianças, em nome de Jesus. A palavra que o Senhor me deu se encontra em Êxodo 2, que fala o título sobre o nascimento o nascimento e a educação de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Nada como falar de uma mãe que foi Joquebede na vida de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar lendo para não tomar tempo da igreja, em nome de Jesus. Foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi, e a mulher escondeu. Amém, mas deixa eu voltar aqui de novo. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concedeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e podendo nele o menino, e largou-o no carriçal à beira do rio. Louvado seja o nome do Senhor. E a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhes havia de suceder. Louvado seja o nome do Senhor. Eu faço uma pergunta para as irmãs. As irmãs teriam coragem, com meia ousadia, como essa mulher fez, de preparar um cesto e dentro desse cesto colocar o seu filho, para que no meio daquele rio o deixasse Deus guiar? Porque eu imagino a coragem e a fé que teve essa mulher. Porque não foi de qualquer maneira que ela arrumou o cesto, ela pregou os materiais necessários para que não afundasse, mas era um rio, irmão. Era uma criança que estava dentro daquele cesto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes dela pensar tudo isso, eu creio, por mais que ela tinha dado a ordenança para que a irmã do menino fosse observar, mas se alguma coisa acontecesse com Moisés, Miriam, por mais que estivesse observando o cesto com o irmão dentro, ela não poderia fazer nada. Ela não poderia fazer nada para que tirasse o irmão das águas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiquei pensando, e já vivenciei em um congresso, o que Deus faz. Porque quando a gente lança realmente a confiança em Deus,
e confia que realmente Ele vai fazer, e deixa, porque a palavra do Senhor fala que ela largou o menino no cesto. Ela largou o menino naquele rio, ela confiou, ela largou. Ela largou nas mãos de Deus. E tem coisas que a gente temos que colocar, largar, deixar e não tirar. Porque por mais que o coração dela estivesse queimando, ela confiou. Agora, por que tudo isso aconteceu, irmã Janaína? Para que essa mulher pegasse uma criança e logo jogasse no rio, que era perigoso, porque nos estudos fala que esse rio tinha crocodilo, nesse rio tinha rinoceronte, nesse rio tinha as aves, que nem uma águia mesmo, tem aves que se pegar como uma criança, ele estraçalha. Esse rio era um rio que, em alguns trechos, não estou falando exato onde a filha de Faraó desceu para se banhar, não. Mas disse que esse rio tinha bicho que poderia comer esse menino. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela confiou, ela entregou. E naquela época, louvado seja o nome do Senhor, o rei Tumum fez um decreto. A mãe desse menino já tinha dois filhos, antes dessa promessa de Deus sobre a vida dela, ela já tinha tido dois filhos. Mas só que o rei, louvado seja o nome do Senhor, ele, com medo que o povo, os filhos hebreus, estavam multiplicando, ele resolveu e ordenou destruir todas as crianças. Acabar com tudo, porque ele tinha medo de que o povo hebreu se tornasse um grande exército, que acabasse, que rebelasse contra os egípcios. Então veio essa rei para acabar com tudo. Inclusive jogaram muitas crianças, mataram muitas crianças por conta desse medo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem fez a promessa não foi qualquer um não, irmãos. O pai e a mãe de Moisés faziam parte da tribo de Levi, a tribo do qual tinha, louvado seja o nome do Senhor, promessa de sacerdotes. Era coisas grandes para que, quando lá na frente Deus fosse construir o templo, já tinha pessoas ali para cuidar do templo de Deus. Então saiba de algo. Quando Deus te formou dentro do ventre de tua mãe, louvado seja o nome do Senhor, foi com um propósito. Se você está aqui nessa noite glorificando, exaltando, comemorando mais um dia da mãe, é porque foi propósito de Deus em mim e na tua vida. Só que infelizmente no decorrer do tempo tem coisas que a gente vai perder, vai. Tem coisas que a gente vai deixar para trás, vai. Tem coisas que o Senhor vai nos mostrar, vai doer, mas só que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. É o Senhor que está nessa noite, cuidando de mim, cuidando de você, cuidando da tua casa, cuidando dos teus filhos, cuidando dos teus negócios, cuidando da tua saúde, te renovando. Louvado seja o nome do Senhor. Foi como já foi falado em Jó 42, e Deus já vem falando do início, que bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Foi plano de Deus. Foi plano de Deus colocar no coração daquela mãe, colocar o filho dela, lançar, jogar naquele cesto para que Deus fizesse essa obra. Então confie no que Deus prometeu. Tem processo que a gente passa como o processo que passou Jó, foi um plano de Deus sobre a vida de Jó. Porque até então, Jó só ouvia falar do quem era Jesus. E Deus queria mais com Jó. Queria uma particularidade a mais com Jó. Deus queria uma particularidade, um temor a mais com Joquebede. Não é diferente não, irmãs. Foi necessário ela lançar e confiar. E quando chegou à margem do rio, quando foi a filha de Faraó desceu, ela poderia falar assim, não. Ela viu o cesto, ela ouviu o choro, deu ordem para que a empregada fosse buscar o cesto. Quando ela abriu, ela viu e reconheceu que era um filho hebreu, que era uma criança hebreia. Mas só que o Senhor, naquele momento, o Senhor colocou a mão no coração dela.
para que ela cuidasse daquele menino. Olha só como Deus cuida de nós. Porque ela poderia fazer o quê? Não, vamos acabar. Se a ordem é meu pai que está dando, vamos destruir tudo. Não, mas olha só como é que Deus faz, como Deus trabalha nos mínimos detalhes. E logo em seguida chegou a Miriam, a moça, a irmã dele, e apresentou que tinha uma mulher. A irmã do menino ficou de longe para observar e que lhes haveria de acontecer, de suceder. E descendo a filha de Faraó para se banhar no rio, as suas 12 donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela, e com certo no carriaço, enviou a sua criada e tomou, abrindo e viu a criança, eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse a este menino, dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. Sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de uma ama e te crie a criança? Oh, glória! Respondeu-lhes a filha de Faraó: vai. E saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então lhes disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, paga-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Olha só o trabalhar do pai, como que é. Ela confiou, aí Deus preparou a toda a situação, preparou a filha de Faraó, e foi a oportunidade que a moça chegou, que era a irmã dele, para apresentar a mãe. Não só Deus devolveu Moisés para a mãe, como ela ainda foi beneficiada e assalariada por criar o menino. E eu quero profetizar nessa noite: o que você confiou nas mãos do Senhor, Ele vai trazer no nome de Jesus e vai suprir a tua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é um propósito. Independente que esse menino passou-se um tempo sendo criado pela mãe, depois retornou para o palácio para aprender as leis daquele lugar, mas ela teve um tempo para amamentar, um tempo para cuidar, para proteger, e para depois liberar o menino de novo para ser feito o propósito de Deus sobre a vida de Moisés. Ele teve que voltar para trás, aprender, porque lá na frente, louvado seja o nome do Senhor, Deus ia retornar, louvado seja o nome do Senhor, a fazer de novo na vida dele. Teve um momento, como a palavra de Deus, os irmãos já conhecem, que teve um momento que ele teve que fugir, depois de uma certa idade, por ele ter matado um egípcio. Deus levou ele para o deserto de Mídia. Lá teve toda aquela situação que ele teve que aprender com o Jetro, para depois voltar. Então, tudo que Deus faz, irmãos, é com propósito. Uma folha não cai de uma árvore se não seja permissão dele. Eu não sei qual foi o que Deus colocou em tuas mãos ou em teu coração. E muitas das vezes a gente se frustra, se entristece por não acontecer. Mas Senhor disso, o Senhor daquilo, e o Senhor cantou nessa noite, o Senhor usou servos para falar, para louvar e adorar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Deus não fizer, também Ele continua sendo Deus. Aí teve as irmãs que foram adorando, que louvar a Deus. Enquanto estiver aqui, vou adorar, mas enquanto não for para o céu, vou continuar adorando. Aí teve mais um louvor que eu estava ali, e eu prestei atenção nesse louvor. És fiel em todo tempo,
Todo tempo tu és tão bom. Os irmãos comeram bastante hoje, aí estão todos cansadinhos. Ô, Glória! Se alimentaram bastante, né? Mas o Senhor, Ele é fiel em todo o tempo. O Senhor foi fiel todo o tempo com ela. Então não deixe, irmãos, em nome de Jesus, não deixe que o inimigo lance tristeza no coração de vocês, não. Eu tive a oportunidade de estar com a minha mãe hoje, mais uma vez. E teve uma hora que eu falei assim, eu não vou fazer nada, eu vou para lá. Quando chegar em casa, se der tempo de nós comer, nós vai. Se você não quiser também, você fica em casa, eu vou lá. Porque eu sei que, por mais que ela tente disfarçar, mas ela está doendo. Está sofrendo com a prisão que meu irmão está passando. Ele foi preso, eu creio que os irmãos aqui já sabem. E eu creio que é a permissão do próprio Deus, porque é duro o coração. Por falta de oportunidade, não foi não, irmãos. E tá lá. Não é fácil com a mãe. Porque a palavra do Senhor fala que quando a mãe chora, toda chora. Quando a mãe se alegra, a gente temos que se alegrar. E é melhor notícia de estar preso do que estar morto. É verdade. Mas dói. Ela fala assim, por mais que eu esteja aqui, por mais que eu ganhe presente, eu ainda queria ganhar esse presente, de estar ele longe, de estar ele fora de lá. Por mais que ele era muito bruto com ela, meu irmão era muito bruto, ignorante, né? Por conta da situação, ele agrediu ela, ficou distante, teve que ter distanciamento da casa da minha mãe, mas mesmo assim a gente ainda é contemplador dela. E foi de que nessa criança aqui interpretaram. Ela fazia, e tudo que fazia, meu irmão, me dá dinheiro. Eu quero assim, isso é uma realidade. Não é só um teatro. Os filhos de hoje em dia, quando pedem, quando não dá, e não deixa, dá uma limitação, eles realmente vão para cima e batem mesmo. Mas não foi nem por esse caso que ele está lá. Foi um dos motivos, né? Mas Deus está tratando. Aí a gente compartilha a dor dela, de querer estar o filho perto. Mas eu creio, no nome de Jesus, que eu creio que Deus vai fazer alguma coisa lá. Senão Deus teria permitido ele ir para lá. E que Deus venha fortalecer aquelas que estão com o filho lá, preso. Eu creio que Deus, Ele resgata também lá. Deus transforma também. Aqueles que querem ser transformados, Deus transforma. Só que, irmãos, eu não vou ser hipócrita. Muitas foi a oportunidade de Deus fazer algo na vida dele. E ele se falava, não é tempo, não é momento. Mas eu não tenho nem como questionar Deus. Porque de todos os meus irmãos, Deus deu oportunidade para todos. Para entrar na casa do Senhor, para aceitar Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. E eles não quiseram. Eles não querem. Então, como pertence a Deus, eu falo, Senhor, é teu. Se o Senhor achar graça, faz como Deus usou a irmã para falar sobre o vaso na mão do oleiro. Ele que quebra, ele que monta, ele que desmonta. Se ele também quiser fazer um vaso famoso, brilhoso, lindo, caríssimo, ele deixa lá numa prateleira, mas deixa esquecido, pegando pó. Então, cabe nós, como barro, nos deixarmos ser usados na mão do oleiro. E eu peço para que Deus tenha misericórdia, para que um dia Deus recolher e tenha salvação eterna. Só que me doeu ver e compartilhar isso com ela hoje. Aí teve um momento que a gente foi lá para o açude, né? E Débora ainda, vó, vamos tomar banho no barreiro. Água gelada, irmão. Outra hora eu apanhava para não tomar banho nos barreiros da queimada, dos rios. E hoje ela estava lá, mas a Débora, tomando banho no barreiro. Mas naquele momento, foi um momento que ela conseguiu brincar e rir. Por mais simples que seja, né? Mas foi naquele momento que ela conseguiu distrair a mente. Então, eu louvo a Deus. Porque outrora era eu que fugia e hoje é minha filha convidando ela. Né? E assim, eu falo para ela, mãe,
Quando a gente não quer aprender tudo dentro de casa, o mundo vai ensinar. E vai ensinar de uma maneira mais dolorosa. E não foi falta dela ensinar, não, que ela ensinou. Mas, infelizmente, se Deus nos dá o livre-arbítrio, imagina uma mãe. A gente, por mais que faça, por mais que dê conselho, infelizmente, tá aí, né? Mas que os irmãos possam também apresentar a minha mãe em oração, para que Deus dê força a ela, porque ela também já tem muito problema de saúde. Então, para os irmãos verem, todos nós temos problemas, temos lutas, né? Temos processo, não entendemos os porquê. Às vezes as coisas acontecem por questão de escolha e pagamos um alto preço por nós escolhermos esse tipo de coisa, porque não é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é o Senhor que guarda, é o Senhor que zela, é o Senhor que protege. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você, louvado seja o nome do Senhor, pediu algo para o Senhor e você ainda não obteve a resposta, veja, dê uma olhadinha de quando você era lá atrás, para o que Deus já fez em sua vida. Independente se você apresentou e falou assim, Jesus, eu não vejo, eu apresento em oração, mas eu não vejo pessoas entrar, não vejo a minha família entrar no pulo, não. Isso é Deus. Não pare não cesse suas orações, não. Continue apresentando, continue insistindo, porque foi através de um clamor que Deus ouviu e lembrou da aliança que Deus tinha feito com aquele povo. Foi através de um clamor que Deus lembrou da aliança que tinha feito com Jacó, com Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Então, continue pedindo, continue clamando, continue insistindo, continue batendo, continue ajoelhado, continue buscando a Deus, falando com Deus, entregando nas mãos do Senhor, confiando, porque aquela mulher, além dela ter uma atitude, ela teve confiança, ela confiou no Deus de Israel, ela confiou, ela entregou, não só ela como o esposo dela. Louvado seja o nome do Senhor. Então confie. O que você entregou na mão de Deus, Senhor, deixe lá, não tire. Não tire, não tire. E eu creio que Jesus vai fazer, eu creio que Deus vai fazer. E se Ele não fizer, Ele continuaria sendo Deus e vai te mostrar lá na frente o porquê foi que Ele não fez. Porque tem momentos, irmãos, que o prazer do Pai é presentear, mas tem um momento certo. Tem momentos que Ele for fazer, a gente não vai valorizar da maneira que realmente é para valorizar. Então tem momentos que a gente tem que chorar. Eu vivo muito o livro de Eclesiastes, o 3, que fala que há um tempo de choro, mas há um tempo de alegria, há um tempo de plantar, mas há um tempo de arrancar. E se a gente entendesse essa passagem, a gente entenderia cada processo que a gente passa. Mas, irmã Janina, você gosta de viver chorando? Eu não gosto, não, não. Mas o que me alegra é que diz que os anjos, irmã Érica, ele colhe as nossas lágrimas com taça. É com taça. O Senhor contempla cada choro, o Senhor contempla cada gemido. Aí você olha para a história de Jó, irmão, só restou para ele foi um caco. Até a própria esposa dele fala assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Vai ter momentos que é você e mais ninguém. É você e Deus e mais ninguém. Então entre no seu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. Entregue na mão do Senhor. Amém? E com a permissão do pastor, que eu estou dando a oportunidade de a gente para a gente estar